A Câmara analisa um projeto de lei que concede anistia a pessoas acusadas ou condenadas por comprar, portar ou transportar até 40 gramas de maconha para uso próprio. Na prática, a proposta prevê que pessoas presas por essa conduta sejam colocadas em liberdade. Em julho, o Supremo Tribunal Federal decidiu descriminalizar o porte de maconha para consumo próprio. Para os ministros, a administração pública não deve interferir na liberdade de cada um para tomar as próprias decisões, desde que não coloque os outros em perigo. O Supremo também definiu critérios para diferenciar usuários e traficantes, deixando de punir penalmente quem portar até 40 gramas ou 6 pés de maconha até que o Congresso legisle sobre o assunto. A proposta de anistia, o projeto 2622 de 2024, é da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. E a gente conversa com ela agora, nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, por que a necessidade desse projeto de lei? Bom, a partir da decisão do STF, a gente tem um novo regramento sobre como lidar com as pessoas que são pegas, são abordadas com até 40 gramas de maconha. E a verdade é que muitas das pessoas que foram presas até a decisão do Supremo justamente se enquadram nesses critérios, que hoje não é mais visto como crime. A partir disso, até pela forma como o Código Penal se organiza no Brasil, todas as leis que podem beneficiar os réus, elas também podem ser retroativas. Então significa que todas as pessoas que até hoje foram presas com maconha em até 40 gramas, não deveriam mais estar presas. Algumas pessoas me disseram, quando eu apresentei o projeto de lei, mas não precisaria ser lei, porque é uma decisão automática. Acontece que não é tão automática assim. Recentemente, nós fizemos uma reunião junto ao Conselho Nacional de Justiça, justamente para tratar sobre quais são os termos, né, do desencarceramento dessas pessoas. E o que nos apresentaram é que muitas vezes encontra empecilho nos tribunais locais, nas defensorias públicas, que em alguns lugares é mais bem estruturada. Em outros lugares ainda é muito precária, tem poucos funcionários, então tem poucas pessoas que podem acionar a justiça para que se faça cumprir a lei. Veio daí a ideia do projeto de lei. Deputada, sem uma lei, então seria isso, seria cada pessoa que esteja nessa situação teria que procurar um advogado e cada um teria que entrar com uma ação individualmente para ser posto em liberdade. Perfeitamente. Com base na decisão do Supremo. E essa conversa com o Ministério da Justiça, né? Vocês têm ideia de quantas pessoas seriam colocadas em liberdade? E o impacto disso no próprio sistema carcerário? Dá para se falar nisso? Essa foi a nossa primeira pergunta, na verdade, quando nós fizemos a reunião junto ao CNJ. Se já há um levantamento da quantidade de pessoas. Há projeções, há hipóteses, mas de fato também é um número difícil de ser identificado, porque muitas vezes, no momento da prisão, ali quando foi feito, né, o boletim de ocorrência, o auto da prisão, não necessariamente foi inscrito porque foi pego com tantas gramas ou, né, tantas unidades. Foi pego com droga, porque a legislação ela não identificava, né, a quantidade, ela já previa a não criminalização do usuário, mas todos acabavam sendo autuados nas delegacias. Ou seja, todos autuados como traficantes? Como traficantes, mesmo que fossem usuários. A gente considera que essa decisão do Supremo, ela ajuda a clarificar na sociedade que é um tema de saúde pública e que, portanto, o usuário não deve ser levado à prisão, porque ali naquele ambiente, muitas vezes ele é inserido numa lógica do crime organizado, ele tem dificuldades de manutenção naquele espaço, caso ele não se associe a algum dos grupos, e aí sim, ele pode vir a ser um criminoso que, saindo da prisão, numa lógica de que não há ressocialização, ele possa vir a cometer um crime contra outras pessoas. Agora, um usuário direto, né, que o único mal que ele pode cometer é contra si mesmo, deve ser tratado, caso necessário, né, enfim, no que diz respeito à sua adicção, à sua possível dependência química, e não numa lógica da prisão, que pode, na verdade, só alimentar o tráfico. Aliás, em muitos países do mundo é dessa forma como se aborda, né, os usuários. Então, hoje, a partir dessa decisão do Supremo, é necessário que a justiça brasileira, que o sistema prisional tome medidas. O nosso projeto de lei vem no sentido de facilitar, né, reforçar que isso seja cumprido. Agora, deputada, aprovando o projeto, é possível identificar essas pessoas, já que você colocou aqui que
no momento da prisão, nem sempre se identificava porque a lei não previa isso. Então, como vai beneficiar essas pessoas, mesmo com a aprovação do projeto? Porque no projeto a gente pode regulamentar quais deveriam ser os critérios justamente a partir do relatório construído. O projeto de lei é muito simples, da forma como ele foi apresentado. Que se cumpra a decisão do Supremo e que, portanto, existe uma anistia, porque a legislação brasileira assim determina, né? Sem benefício do réu, pode ser retroativo, inclusive para aqueles que já cumprem pena. Mas quais seriam os critérios? Afinal de contas, o Supremo não fez essa definição, o Conselho Nacional de Justiça ainda vai trabalhar sobre isso, muito provavelmente no mês de novembro, mas ainda sem definições. Ou se espera do Supremo que se crie essas definições, ou a Câmara dos Deputados, que tem inclusive o papel de legislar, pode determiná-lo, e é um pouco da nossa sugestão. A decisão do Supremo, ela fala em 40 gramas, mas como uma possibilidade de adotar um critério. Mas o principal da decisão do Supremo é, se não for possível comprovar que é para o tráfico, que é para o comércio, se considera como usuário. Então, isso é uma forma de facilitar, inclusive, a identificação de quais são essas pessoas. E, então, deputada, na sua opinião, de suma importância, então, a aprovação dessa proposta pelo Congresso Nacional, já que é um projeto de lei, claro, não depende só da análise da Câmara dos Deputados, né? Tem essas questões que o próprio Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, né, que pode também regulamentar algo nesse sentido, mas é importante que o Congresso, então, se manifeste. Sem dúvida. Acho que tem muitos parlamentares que fazem uma crítica de que, às vezes, o Judiciário usurpa os poderes do Congresso Nacional. E eu trago um outro debate, que às vezes o Congresso Nacional ele se omite de tratar de temas importantes e por isso o Judiciário é acionado. Então, já que esse tema está posto sobre a mesa, acho que é uma responsabilidade do Congresso legislar sobre isso. Deputada, a proposta ela não precisa passar pelo plenário, né, a não ser que haja recurso lá na frente, depois de ser aprovado o projeto pelas comissões da Câmara. Como é que ele foi recebido? Já dá para sentir, sim, com certeza, a receptividade a essa proposta, né, de anistiar essas pessoas? Que gerou muita polêmica, porque toda vez que você trata sobre o tema do uso de drogas, do encarceramento, não é um tema de consenso na sociedade brasileira. Ainda a gente encontra alguma dificuldade de pautar essa perspectiva, né, de uso de drogas como uma questão de saúde e não como uma questão de polícia ou de encarceramento imediato. Mas, por outro lado, muitas entidades da sociedade civil abraçaram o projeto, tanto setores ligados à saúde, a trabalhadores da área da psicologia e entidades diversas, a pessoas que trabalham diretamente no CAPES ou diretamente com os usuários e pessoas do sistema de justiça, né? Principalmente aquelas que elaboraram a peça que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. É um assunto sensível, né, deputada? É um assunto sensível, mas nem por isso, né, a gente mas vai deixar de abordar. Um debate necessário. Exatamente. Esse projeto que, na verdade, tenta colocar em prática a decisão do Supremo, né, que foi tomada em julho pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deputada, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo os esclarecimentos, mais informações sobre essa proposta, o projeto de lei que trata, então, de anistia, né, para as pessoas que foram presas, que cumprem a pena, foram condenadas ou não, né, porque há pessoas que estão presas ainda aguardando julgamento. Perfeito. Por portar essa quantidade de maconha, 40 gramas, de acordo com a decisão do Supremo. Muito obrigada, deputada. Eu que te agradeço. Nós conversamos nessa edição do Palavra Aberta com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. A gente fica por aqui e até a próxima.